Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Compocast, o nosso podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. Antes de mais nada, eu quero muito agradecer a vocês todos que nos apoiam, seja ouvindo, seja enviando mensagens, seja nos acompanhando de qualquer forma. Muito obrigado pelo seu apoio, isso é combustível para a gente continuar. E também um agradecimento especial para o SECAM, que tem nos apoiado durante toda essa trajetória. Para você conhecer um pouquinho mais sobre o SECAM, a Escola de Música, SECAM, é só você digitar @SECAM com C, M no final. E aí fica tudo junto, @SECAM Música, lá no Instagram, que você vai conhecer um pouco da história e do trabalho do SECAM. Fica aqui também o meu convite para você conhecer as nossas redes. É só você procurar a gente no Instagram, @CompocastOficial. Segue a gente lá, é muito importante também, se você segue a gente aqui, que você nos siga lá. A gente também está no YouTube, é só você digitar lá Compocast Oficial, que você também vai nos encontrar. E eu também agradeço a sua companhia nessas outras redes. Pois bem, gente, tem um tempo já que eu venho querendo falar sobre esse assunto, né? Composição com teor didático. Bom, esse assunto não entra na nossa pauta de maneira assim gratuita. É que essa semana eu lanço o meu primeiro livro, e é um livro porque é uma coletânea de composições, né? Que se chama Obras para a Juventude, e que justamente trabalha essa questão, a questão da composição com teor didático. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, né, para dizer que essa é a primeira publicação da minha editora, uma editora super nova que começou agora e é assim, olha, muito pequenininha, uma editora microtonal, assim, mas que está dando seus primeiros passos, né? É a editora Vivate. E aqui eu quero deixar esse recado para os nossos ouvintes, para vocês que me ouvem e me acompanham por aqui, porque essa editora tem uma missão especial que é divulgar, publicar, né? E também promover venda e etc. de obras da música de concerto do presente tempo, sobretudo de compositores brasileiros. No futuro a gente pensa inclusive em lançar livros, mas agora a gente está muito focado em partituras. E no decorrer aí dos próximos passos a gente vai lançar editais para a gente poder contemplar outros compositores publicando suas obras e distribuindo suas obras para venda também. Então, assim, esse episódio ele tá nesse bojo, né, disso tudo que está acontecendo. Bom, e como é que a gente pode começar a falar sobre esse assunto, né, composição com teor didático? Pois essa é em primeiro lugar, essa é uma questão complicada na composição, porque a gente geralmente tende a pensar que composições que servem, né, a um propósito didático específico precisa de ser uma composição de baixa complexidade. E a gente pensa que a baixa complexidade é uma característica de uma composição pobre. Eu digo a gente, é claro que eu sei que muitos de vocês já passaram por isso, não acham mais isso, mas tem muita gente que nos ouve que ainda assim está no começo, né, das suas caminhadas. Então é comum as pessoas que estão no começo, ou então que nem são da área da música de concerto, né, pensarem dessa maneira, que a baixa complexidade é sinônimo de uma baixa qualidade, né? O que é muito assim, errado mesmo, né? Incorreto pensar isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, simplesmente não tem nada a ver com a outra. Nós não vamos entrar aqui no mérito do que é uma boa qualidade, porque esse é um outro episódio, mas fica aqui já estabelecido que uma peça ou a característica, né, de uma baixa qualidade não tem nada a ver, né, com uma baixa complexidade. E por que eu disse complexidade?
Porque quando a gente pensa em teor didático, nós estamos falando aqui para pessoas que estão em fases iniciais ou intermediárias em seus instrumentos. Então, a composição com teor didático, ela não está ensinando o compositor, não. Ela está para servir como material, ferramenta didático, ferramenta operacional para um professor e um aluno numa aula de instrumento, né? E aqui eu vou fechar na questão instrumental mesmo. Então, imagine você que você aí é um professor de oboé, não é? E aí você tem um aluno, né, que tem assim 12, 13 anos, ou então mais velho, 30, 40, 50, não sei, mas está começando, né? E aí você vai recorrer aos métodos tradicionais, iniciantes, né? Mas será que nós temos obras, digamos, escritas por compositores brasileiros do presente tempo que contemplem estas pessoas que estão estudando oboé em suas fases iniciais? Ah, não, mas eu não conheço muito oboé. Tá, então você é professor assim de piano. Será que nós temos, né? Bom, a gente tem sim, né? Muita coisa no piano. E é claro que a gente tem mais piano porque tem mais pessoas tocando piano do que oboé. E essa é uma questão histórica, né? Não é também o caso deste episódio. Mas o fato é que nós sofremos, né, enquanto professores de instrumento. Eu sou pianista, sou professor de piano e já vou trabalhar com isso numa universidade aqui no Brasil mesmo. E há uma falta, né, latente desse tipo de repertório. Olha, eu não estou falando de repertório para criança, né, apenas. Eu estou falando de repertório para adulto também, para o jovem que entra na universidade, por exemplo, mas não tem aquele conhecimento. Tem muita gente que vai fazer licenciatura, por exemplo, em música e não tem habilidade instrumental e precisa ter, né? E aí falta esse repertório. E eu digo falta porque falta mesmo. O que a gente tem é uma tradição europeia, né, que obviamente tem o seu valor, mas que muitas vezes não se acopla, né, e não serve, digamos assim, para uma prática docente, né, do ponto de vista do professor, em casos como esses, não é verdade? Então, esse episódio de hoje, dada esse problema, né, colocado esse problema, e o problema como que a gente trabalha com a composição, com teor didático, dado essa latente, visível, provada falta desse repertório, ou seja, dada essa demanda, né? Bom, então esse episódio é uma proposta de exercício. Então eu quero propor a você que me escuta aqui, compositor, para que você siga estes 7 passos que eu vou falar aqui, daqui para frente, e que você, talvez, a partir desses 7 passos, possa compor ou pensar em compor obras que tenham teor didático. E, mais uma vez, eu reforço aqui a importância desse tipo de composição. Como é importante a gente compor e a gente, assim, ter mais no mercado esse tipo de obra, né? A gente só pensa em compor peças para a prática profissional, né? E a gente esquece dessas peças que precisam de teor mais didático. Bom, por conta de direitos autorais, é muito difícil a gente colocar uma peça aqui, né, para a gente escutar ao fim, mas eu vou indicar nomes para vocês escutarem. Vou fazê-lo, inclusive, agora. Eu deixo aqui o nome de pianistas compositoras que fazem trabalhos excelentes, como a professora Carla Reis, da Universidade Federal de São João del Rei, a professora Aline Botelho, a professora e pianista Laura Longo, e aí tem vários outros aqui no Brasil, o Tato Taborda, que é colombiano, mas trabalha aqui no Brasil, e nós temos professores assim, fora do Brasil, gente que faz música hoje, assim, né, com esse teor. Eu vou citar uma, que não sei se você conhece, existem vários, mas eu vou citar uma só.
porque eu gostaria de focar esses nomes mais brasileiros aqui no Brasil, né? Mas tem a professora russa chamada Irina Gorin. Ela, inclusive, tem um instituto com o nome dela, né? Irina Gorin, e ela desenvolve um trabalho fantástico, né? E cabe também ressaltar aqui a professora Elvira Drummond, lá de Fortaleza, que é, assim, talvez uma das pioneiras nessa área. Tem uma produção vastíssima. É muito, muito boa a produção também da professora, pianista, compositora Elvira Drummond. Então ficam aqui esses nomes para você pesquisar, mas sobretudo esses nomes aqui dessas mulheres compositoras brasileiras extraordinárias, pessoas fantásticas, pianistas de primeiro nível, que a gente pode procurar, né, saber e prestigiar. Bom, e agora eu gostaria então de falar sobre esse algoritmo aqui de 7 passos, de fato, né, para a composição. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa escolher um instrumento que a gente tenha conhecimento das questões técnicas. Eu usei um exemplo aqui do oboé no começo do episódio, então eu não posso escrever peças didáticas para o oboé agora, nesse momento, porque eu não conheço questões técnicas do instrumento, né, a não ser aquelas que são observadas nos manuais de orquestração. Tem o manual do Casella, né? Tem do Rimsky-Korsakov, tem do Adler, tem vários manuais de orquestração que você pode buscar, mas eles geralmente falam de impossibilidades, de possibilidades, né, físicas do instrumento e de boas orquestrações, né? Então, para que você tenha um conhecimento técnico do instrumento, é preciso que você recorra mesmo aos manuais, né, aos métodos tradicionais, para você conhecer a mecânica do instrumento. Esse vai ser um caminho árduo, vai ser um caminho longo. Mas um exemplo de como isso é importante é a obra Cenas Infantis, de Schumann, né? Talvez alguns aqui vão agora discordar de mim, mas eu acho essa peça que tem esse apelo, né, infantil, não direcionada para crianças, né? E talvez nem tenha sido essa a vontade do Schumann, né? Mas só para a gente usar como exemplo, porque tecnicamente a primeira peça que existe naquele ciclo ali já é uma peça difícil, porque há uma abertura de mão muito complicada para crianças, né? Existe um conjunto de 3 notas que é feito enquanto na mão esquerda, enquanto é preciso que uma das notas no baixo fique presa, né? E essa distância, né, da nota mais grave até a mais aguda é uma distância por vezes muito, muito ampla, e uma mão de uma criança não faz essa distância. Então é preciso que a gente tenha um conhecimento das questões técnicas daquele instrumento. Então, se a gente vai compor para piano, você precisa conhecer, né, as questões técnicas do instrumento. Não, mas eu vou compor para orquestra, como Guerra Peixe, né? Guerra Peixe tem uma peça que se chama Mirim. Você conhece essa obra? Chama Mirim. O Claudio Santoro, por exemplo, tem o Concerto Grosso para orquestra de cordas, né? Tanto essa obra do Guerra Peixe quanto a do Santoro, do Claudio Santoro, são peças para orquestra de cordas. E aí são peças que respeitam questões técnicas dos instrumentos de cordas, né? São ótimos exemplos, a peça do Guerra Peixe e a peça do Santoro, né? O Concerto Grosso, o Mini Concerto Grosso do Santoro e Mirim do Guerra Peixe. Então, o primeiro passo seria escolher, né, instrumento ou instrumentos, né, que a gente tenha conhecimento técnico a respeito dele. O segundo ponto, o segundo passo, seria a gente compor na intenção, né, na intenção da gente provocar / aguçar, escutas. Então, a gente quer provocar com essa peça, a gente quer aguçar o ouvido, né, daquele estudante que está tocando aquela peça, mais do que o nosso ouvido. Porque quando eu vou compor uma peça para uma orquestra profissional, eu estou, claro, me importando com o que as pessoas vão escutar,
mas o que me guia é muito realmente o que eu estou ouvindo, né? Então é mais ou menos assim, eu estou ouvindo uma sonoridade e procuro dar maneiras para que aquela sonoridade seja tocada. Por vezes, a gente precisa ultrapassar muitas questões e barreiras físicas que um profissional vai conseguir compreender. Inclusive, essa é uma característica muito latente da música contemporânea. Você tocar de várias maneiras, de diversas maneiras não convencionais, não é? Mas quando eu digo que a gente quer provocar escuta, aguçar o ouvido do executante ali, daquele aluno, mais do que o nosso, então o ouvido que tem que ser aguçado é o dele e não o nosso. Então, por exemplo, um aluno que está começando, a gente pode trabalhar, por exemplo, né, tonalidades expandidas. Olha, é simples, com tríades, né? Então, ao invés de fazer aquelas, por exemplo, você vai lá, usa clusters no piano, né? E, nossa, vou trabalhar essa sonoridade aqui, super contemporânea e tal. Mas isso não é tão fácil de ser feito assim. No entanto, a tonalidade expandida que usa simplesmente tríades, né, que você pode ir expandindo por tríades, e uma simples textura de melodia acompanhada, você consegue provocar esse aguçamento, né? Então, eu diria, em segundo lugar, provoque a escuta, aguce o ouvido do executante mais do que o seu. Terceiro ponto, ou terceiro passo desse nosso algoritmo, eu diria para que você faça uma opção por novas estéticas, para favorecer a essa provocação da escuta. Então, assim, para que você opte, né, por estéticas que não sejam tão naturais de serem ouvidas, ou melhor, estéticas que ele já está acostumado a ouvir. E aí, aqui entra aquela questão do início, né? A complexidade, a baixa complexidade não tem a ver com a baixa qualidade, e nem a baixa complexidade tem a ver com a estética tonal, simplesmente. Não. Você pode utilizar da estética e dos processos minimalistas. Você pode fazer música atonal. Você pode fazer música de tonalidade expandida. Olha, a estética, ela fica a favor dessas duas primeiras decisões que você teve, ou melhor, desses dois primeiros pontos que você passou, né? A decisão de um instrumento que eu conheço tecnicamente e a decisão de provocar uma escuta que aguce o ouvido. Então, a opção por uma estética, ela está territorializada, né, por essas duas decisões que você já teve antes. Quarto ponto, né, o quarto momento aqui desse nosso algoritmo seria você considerar o nível de conhecimento de linguagem e percepção musical do executante. E aqui essa é uma questão crucial. Aqui eu diria que é muito importante esse quarto ponto desse algoritmo, desse exercício de composição, né? Porque, vamos pegar um exemplo, né? Você já viu as peças e a escrita do fantástico compositor, o Brian Farnham, né? Um compositor que eu sou muito fã, inclusive, né? Eu leio muitas coisas dele, e ele é um compositor que advoga pela nova complexidade. E dentro dessa questão, que é muito profunda, mas existe uma questão de gesto, de imagem, né? Envolvendo todo o pensamento do Farnham. Mas lá, se você olhar para a partitura, né? Para aquele registro ali, né? Aquele registro, que a partitura é um registro, né? O Farnham trabalha assim, questões tão microscópicas. Então tem microtempo ali dentro. O contemporâneo compositor brasileiro genial Arthur Campela, né? Você deve conhecer, um compositor genial, né? Vivo, um compositor assim extremamente produtivo e genial. Trabalha com essa questão da microtemporalidade. Mas a microtemporalidade exige um nível de linguagem de percepção, ou seja, de domínio de leitura muito alto, né? Alguém que está nas fases iniciais e iniciantes, intermediárias, não consegue absorver, né, esse tipo de relação, né, semiótica, né, de dar sentido àquele símbolo, né, àquele sinal ali.
Então, você precisa considerar o nível de conhecimento. Então, assim, não há problema nenhum em escrever peças que tenham todos os 3 pontos anteriores alcançados e que seja escrita numa partitura comum, né? Uma pauta com 5 linhas, que faça uso só de mínimas, assim, semínimas, e colcheias e semicolcheias, e compasso simples. E não precisa ter 7/21, 16/47. Tô inventando aqui. Não precisa disso. Né? A dificuldade, ao mesmo tempo, a grandeza do compositor está justamente aí, né? Em criar algo que seja muito interessante, que tenha teor, né, didático e que consiga ser acessível a quem toca. E aí isso passa muito diretamente pela questão do conhecimento de linguagem e percepção musical de quem executa. Escrever notas que são tocadas de maneira simples e que faça sentido, esse é o grande desafio do compositor. Ser menos complexo é muito mais difícil do que ser muito complexo. E aí os advogados da nova complexidade que me perdoem. Essa é a minha opinião. Olha, eu vou fazer aqui um convite a você. Se você quiser e puder nos apoiar, eu vou te agradecer muito. Para isso, é só você entrar lá em apoia.se/compocast, apoia.se/compocast. E assim você pode nos apoiar com a quantia e do jeito que você quiser. Desse jeito você nos ajuda a continuar o nosso trabalho, a divulgar cada vez mais, melhorar as nossas produções e, quem sabe, chegar a um número maior ainda de pessoas com as nossas provocações. Desde já, muito, muito obrigado. E agora a gente vai voltar para o nosso episódio. Pois bem, ainda faltam 3 pontos do nosso algoritmo. E aí, relembro. Número 1, escolha instrumentos ou um instrumento que você tenha conhecimento das questões técnicas. Provoque/aguce a escuta do executante mais do que a sua escuta. Terceiro, opte por novas estéticas para favorecer essa provocação da escuta. Quarto, considere o nível de conhecimento da linguagem e de percepção musical do executante. Bom, esses foram os 4 primeiros pontos desse algoritmo, desse exercício de composição. O 5º ponto seria: considere as questões físicas e corpóreas do executante. Isso aqui é muito importante, né? Quando a gente vai compor uma peça com teor didático, e se é de teor didático para o ensino de um instrumento, nós precisamos considerar as questões físicas do corpo. Por exemplo, no piano, o tamanho da mão. No violino, o tamanho do violino, o tamanho da mão, né? Para uma criança que vai fazer aula de flauta transverso, né? A duração das notas, ele não vai conseguir segurar tanto tempo, né? Aquela nota quanto um adulto profissional vai conseguir, porque o trabalho de respiração ele é também devagar, ele é gradativo, né? O controle, a expansão da respiração em instrumentos que usam bocal, né? E a embocadura. Então é preciso que a gente considere também as questões físicas e corpóreas. Isso significa que a gente precisa muitas vezes, né? E eu diria que seria essencial, mais do que muitas vezes, na verdade, determinar qual é a clientela dessa música. Isso é uma questão muito interessante, porque muitos compositores têm vergonha de escrever música para criança, por exemplo. Justamente porque eles precisam considerar o nível de conhecimento, precisam considerar as questões físicas, etc, etc. Mas ao fazer isso, a gente vai perceber que a composição ela acaba ficando mais rica, porque ela cumpre o objetivo para o qual ela existe, né?
Então eu diria que considerar as questões físicas e corpóreas dos executantes é essencial. É música para criança de 8 anos, então a mãozinha de uma criança de 8 anos precisa ser considerado o tamanho dessa mão, né? Será que dá para a gente usar pedal, né? Dá para trabalhar o pedal sostenuto, o pedal sustain e o meio pedal, né, de sustain? Será que dá para trabalhar essas coisas? Bom, se eu tiver aquele maquinário, né, no piano, no caso, até dá. Mas eu acredito que muitas pessoas não têm, né? Então a criança precisa de um banco especializado para ela, né? Ela precisa de um apoio para o pé que também seja particularizado para ela ali, porque ela não pode ficar com o pezinho solto, né? A posição das costas é muito importante para que os braços estejam relaxados e os pulsos também, e etc. Esse foi o 5º ponto do nosso algoritmo. Vamos para o 6º. Eu diria que esse é, assim, um dos mais legais, assim. Seria: faça uso de recursos ou recurso imagético. Faça uso de recurso imagético. Esse é o 6º ponto desse nosso algoritmo, esse nosso exercício aqui de composição. É muito importante quando a gente consegue fazer, por exemplo, um aluno iniciante, né, imaginar o som, né? Aí a gente não vai aqui discutir a filosofia, né, disso, né? Ou o que Platão vai achar disso, ou o que o Heidegger vai falar disso, né? São dois opostos, eu diria assim, sobre esse pensamento. Mas a gente não está aqui para discutir isso nesse momento. Mas para dizer que o recurso imagético é um recurso didático. Imaginar o som é muito importante, porque faz com que a gente comece a perceber o gesto, né? Então o legato é um som que não pode ter, assim, de maneira crua e fria, é um som que não pode ter uma respiração, né? Bom, mas tem tantos legatos, né? Podem ser feitos de maneiras tão... Se for um legato que leva a uma síncope, será que tem um acento, né, induzido na nota que está sincopada? Não sei. Então, imaginar o som leva o aluno a pensar no gesto, tanto no gesto do próprio som, quanto no gesto do seu corpo, no gesto físico, porque a gente sabe que o corpo toca, porque exatamente a gente pode fazer essa conexão da imaginação do som com o gesto corpóreo. Então eu digo aqui recurso imagético para que a sua peça, por exemplo, tenha um título, e eu vou utilizar o título de uma peça que eu escrevi, que se chama A Bailarina do Lago. Então é uma bailarina que dança no lago, mas ela não afunda no lago. Então veja você, que tipo de som a gente imagina que uma bailarina, né? Que tipo de som a gente imagina vindo dessa imagem de uma bailarina que dança no lago e não afunda, né? Quer dizer, não tem nenhum som assim forte demais, né? Não tem nenhuma massa sonora assim, né? Digamos, um choque, um bloco, mas há uma condução mais lírica, mais leve, etc, e etc. E por fim, eu diria para a gente trabalhar com a determinação prévia da duração da obra. Porque estas obras com teor didático, elas não podem ser também demasiadamente grandes. É óbvio que em alguns momentos a gente pode até fazer peças maiores, mas imaginando, né, uma certa progressão. E eu diria que a princípio, esse último passo aqui, ele é um passo que pode ser e não pode ser, né? Mas eu diria, para ser uma composição mais generalizada, para atingir um público maior, para que a gente pense em durações menores, peças que não sejam muito longas, porque o aluno vai precisar ler aquilo tudo e ainda não tem o domínio da leitura, ele vai precisar decorar aquilo tudo, então vai precisar de muito tempo de estudo, ele vai precisar compreender muitas coisas, ainda não tem compreensão de estrutura, de forma.
Então, a imagem vai ser o recurso que a gente vai utilizar antes dele entender as estruturas, né? A forma e também entender propriamente dito o conteúdo, né? Análises harmônicas, etc, etc. Antes disso tudo, vem toda essa questão imagética que eu falei antes. Por isso é muito importante que a duração da peça seja determinada previamente. Bom, então você viu, né? São 7 pontos nesse nosso algoritmo desse exercício de composição. Escolher um instrumento ou instrumentos que a gente tenha conhecimento das questões técnicas, provocar escutas no executante mais do que em nós mesmos, optar por novas estéticas para favorecer a provocação da escuta, considerar o nível de conhecimento da linguagem e percepção do executante, considerar as questões físicas e corpóreas dos executantes, fazer o uso de recurso imagético e determinar a duração da obra antes do começo da própria composição em si. Eu vou deixar esses 7 passos aqui na descrição desse episódio e você pode fazer, né, esse exercício. Quem sabe você não quer me mandar depois esse resultado para a gente ouvir e discutir juntos. Bom, era isso que nós tínhamos para hoje. Eu espero que tenha te ajudado, eu espero que tenha provocado você a pensar em composição com teor didático. Um grande abraço, a gente se vê na terça-feira que vem. Fica bem, um beijo, até lá e tchau.